Então, gente, continuando aqui o curso de Introdução à Economia, vamos ver o último tópico do curso agora, que é o tópico 11, que trata de inflação e juros, tá? E esses são dois assuntos muito tratados aí são muito importantes na economia, muito tratados na mídia, né, na internet, jornais, só que eles não são apropriadamente entendidos, então vamos explicá-los mais adequadamente aqui nesse tópico, né? E inflação, vamos começar com a inflação, depois vamos falar dos juros e depois vamos falar brevemente da relação entre os dois. Mas inflação normalmente como que é apresentada ao público em geral, até livros de economia apresentam assim, né? A inflação é considerada como sendo o aumento contínuo e persistente do nível geral de preços. Então, quando a gente tem uma situação que todos os preços estão aumentando, normalmente se diz que está ocorrendo inflação, tá? Mas eu devo dizer que esse conceito não é 100% certo, né? Na verdade, esse conceito está errado, isso não é inflação. Inflação, na realidade, é o aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia, tá certo? E aí nós temos duas observações, né? Primeiro, muita gente considera que inflação seria um aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda em circulação. É possível falar em circulação, só que essa expressão é meio enganosa, né? Na realidade, não se trata da moeda estar circulando, passando de mão em mão. Como a gente já viu no tópico 10, no sistema financeiro, a gente pode ter uma situação em que a ampla maioria do dinheiro está depositado em bancos e as pessoas só utilizam cartão. Então, o dinheiro está todo parado em um cofre, né? Ou cofres. E as pessoas só estão realizando transações via cartão. Então, a questão é se elas têm meios de pagamento disponível ou não. Mas isso não significa ter moeda em mãos e, por consequência, o dinheiro falar em moeda em circulação significa dizer que há meios de pagamento financiando, né, as transações econômicas na economia, tá? As compras e vendas, pagamentos e recebimentos, mas o dinheiro não precisa estar estritamente em circulação. Isso é uma observação. Então é melhor falar o que é inflação é o aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia, em vez de falar em circulação. Mas é questão de gosto e tem que ficar atento ao que você está querendo, se dizer, né? Essa é uma observação. Outra observação é o aumento relativamente excessivo. Relativamente, como assim relativamente? Relativamente a quê? Como a gente vai ver, é relativo à quantidade de bens também disponíveis na economia, tá certo? Mas aí vamos falar sobre isso no próximo slide. De qualquer forma, o que é inflação? É o aumento relativamente excessivo na quantidade de moeda na economia. A consequência da inflação é o aumento contínuo e persistente do nível geral de preços. Então, a fonte da inflação é o aumento a fonte do aumento do nível geral de preços é a inflação, tá? A inflação não é o aumento de preços, o aumento de preços é o sintoma, é a consequência. Depois da inflação é que vem o aumento no nível geral de preços. A gente pode ter, como vamos falar, situações em que os preços em geral aumentam, mas isso pode não ser inflação. Pode ser um problema sazonal, como vamos falar. Também é possível que a gente tenha inflação e não haja aumento no nível geral de preços. Aí você fala, mas se inflação é o aumento na quantidade de moeda e a consequência é o aumento de preços, como é que pode ter inflação e não ter aumento de preços? É porque a consequência da inflação poderia ser outra, como por exemplo no Brasil, no período do Plano Cruzado, houve um congelamento de preços. Isso quer dizer o quê? Que não houve inflação? Sim, houve inflação, só que o resultado da inflação, no caso, não foi o aumento de preço oficial, né? Declarado na economia.
O que houve foi uma sumida de produtos, então passou a ter cada vez menos produto disponível na economia, porque aos preços arbitrados pelo Estado, pelo governo, não valia a pena realizar transações na economia. Então, havia inflação e a consequência não era aumento de preços, a consequência era o desaparecimento de bens na economia, transações deixaram de ser realizadas, tá certo? Mas, enfim, para falar da inflação e desse aumento relativamente a quê? A quantidade de bens. Para falar da relação entre quantidade de moeda e quantidade de bens disponíveis na economia, eu vou usar um exemplo que eu acho que é bem intuitivo, que considerar uma balança hipotética, né, imaginária, na qual a gente vai medir a quantidade de moeda de um lado e a quantidade de bens do outro, e pela diferença entre essas duas grandes quantidades, nós vamos ter, então, o que é a variação de preços. A diferença na quantidade de moeda e na variação na quantidade de moeda e na variação na quantidade de bens vai levar, já é a inflação. O resultado é a variação de preços. Mas então, vamos considerar essa hipotética balança, tá, imaginária. E suponha que de um lado dessa balança a gente pegasse todo o dinheiro, toda a moeda disponível na economia e a gente pusesse num prato dessa balança. Então o cifrãozinho vai representar todo o dinheiro disponível na economia. De outro lado, vamos ter a silhueta ali de um veículo representando os bens disponíveis na economia, sendo que os bens não são apenas bens tangíveis, tá? São bens tangíveis e intangíveis, produtos e serviços, tá? E vamos botar, então, esses bens no outro prato dessa balança aí, nessa balança de pratos, né? E pela relação entre a quantidade de moeda e a quantidade de bens, nós vamos ter o que é a inflação ou a deflação e daí a variação dos preços na economia, tá certo? Mas primeiro temos que fazer uma observação sobre essa quantidade de dinheiro e quantidade de bens. Essa balança, como eu falei, ela é meramente hipotética, imaginária. Não se trata da gente medir o peso da quantidade de moeda de um lado e o peso dos bens de outro. Porque se a gente considerar o peso da moeda, a gente pode pensar o cartão de crédito que a gente usa para realizar, ou de débito, que a gente utiliza para realizar nossas transações, ou as cédulas de papel moeda. Mas é lógico que toda quantidade de moeda em circulação, mesmo que você pense em termos de papel moeda, em termos de peso, ela vai ser muito mais leve do que o peso da quantidade de bens na economia. Carros, casas, prédios, aviões, e sem falar os serviços, né? Os serviços, no caso, não pesam nada, eles não têm peso, quilos, né? Mas eles têm a sua importância na economia, e é pela quantidade de prestação de serviços que a gente vai comparar com a quantidade de dinheiro, mas no caso a quantidade no sentido do crescimento da quantidade. Então, se a gente passar a ter mais ou menos dinheiro, mais ou menos bens, isso é que fará com que essa balança que relaciona a quantidade de dinheiro de um lado com a quantidade de bens de outro, faça com que ela se mova. Esse movimento é a inflação, é a deflação. O resultado da inflação e da deflação é a variação de preços, tá? Então a gente vai usar essa hipotética balança para representar essa comparação entre quantidade de moeda e crescimento nessa quantidade de moeda de um lado e quantidade de bens e crescimento na quantidade de bens de outro, tá certo? Mas então, se a gente pegar essas duas quantidades de moeda e de bens e jogar na balança, a gente vai ter uma situação
como essa, inicialmente, digamos que haja uma certa quantidade de moeda na economia e uma certa quantidade de bens. Dada essas duas quantidades, então a gente vai ter o uso da moeda disponível na economia para financiar as transações, e diferentes produtos terão diferentes preços. Mas se pensarmos em termos de nível geral de preços ou nível médio de preços, na economia será alcançado um certo nível médio de preços. Cada produto tem seu preço, mantida a quantidade de moeda, a gente tem que os produtos individualmente até vão poder mudar de preço. Porque uma pessoa ou várias pessoas, digamos que o mercado deixa de, por exemplo, beber cerveja para tomar vinho, cerveja vai cair de preço, vinho tende a aumentar de preço. E se você pensar essas relações para todos os demais produtos da economia, bens, produtos e serviços, a gente tem que, dada a quantidade de moeda de um lado, dada a quantidade de bens de outro, individualmente cada produto pode variar de preço, mas na média a variação de preços tende a ser nula, mantida a quantidade de moeda de um lado e quantidade de bens de outro, tá certo? E aí essa hipotética balança representa isso. Então, por exemplo, nós temos nessas duas figuras, o cifrão representando quantidade de moeda, é uma certa quantidade de moeda, tantos trilhões de reais. A silhueta do veículo representa a quantidade de bens, tantos milhões ou bilhões de unidades de bens na economia, produtos e serviços. Se essas duas quantidades de dinheiro e de bens aumentarem igualmente, na mesma proporção, se dobrar a quantidade de moeda e dobrar a quantidade de bens, então a variação de preços na economia continua sendo nula. Na média, preços individualmente podem mudar por movimentos de mercado, mas dada a quantidade de bens de um lado, dada a quantidade de moeda do outro, o nível médio de preços na economia tende a se manter inalterado, tá certo? Se a quantidade de moeda cair e a quantidade de bens também cair, a variação de preços na média tende a ser nula. Então é nesse sentido que eu botei ali no slide. A inflação é o aumento relativamente excessivo da quantidade de moeda na economia, relativamente considerando a relação entre quantidade de moeda e quantidade de bens, tá certo? Mas aí vamos ver como que essa balança aí mexeria. A gente teria o que então? Que caso a quantidade de moeda mude e a quantidade de bens também mude na economia, de tal forma que essa balança se altere, digamos que a quantidade de moeda diminua ou permaneça inalterada, mas a quantidade de bens aumenta, então essa balança tende a pender para o lado dos bens, no sentido de que está tendo muito mais bens na economia para serem comercializados, porém a quantidade de moeda na economia seria pouca. Então haveria pouco dinheiro para realizar tantas transações. A isso se dá o nome isso levaria a uma variação de preços negativa, os preços na média tendem a cair. Isso não significa que certos preços individuais da economia não possam subir, mas na média os preços tendem a cair e não a queda de preço, mas sim a relação entre uma quantidade de bens cada vez maior e uma quantidade de moeda cada vez menor, a isso se dá o nome de deflação. Eu pensei que deflação ia aparecer primeiro ali, esqueci, me confundi, tá? Se houver mais bens do que moeda, deflação, resultado, variação de preços negativa. Na média, não quer dizer que todos os preços vão cair. Tem preço que pode subir, vamos ver um gráfico sobre isso, tá? Para facilitar. Isso de um lado, mas normalmente a gente não fala em deflação na economia, O que a gente vê é o quê? A inflação. E a inflação seria a exata situação contrária dessa. Seria a situação que a quantidade de moeda cresce muito e a quantidade de bens não cresce tanto ou até diminui. Nesse caso, essa balança hipotética que relaciona a quantidade de moeda e de bens, aconteceria o quê? Ela iria se inverter.
Agora, a quantidade de moeda na economia é grande, a quantidade de bens é relativamente pequena, ou mesmo que tenha crescido a quantidade de bens, se a quantidade de moeda cresceu muito mais, então a gente teria o que? Essa tendência a aumento no nível de preços. Por quê? Porque haveria cada vez mais moeda em circulação para financiar transações relativas a bens cuja quantidade não aumentou. Então é mais gente com dinheiro comprando mais bens, onde os bens são os mesmos de antes. A quantidade de bens disponíveis na economia são o mesmo de antes. A isso se dá o nome de inflação. A isso o que? A variação de preço positiva? Não. Ao aumento relativamente excessivo da quantidade de moeda na economia. Então, é relativamente excessivo em relação à quantidade de moeda, relativamente à quantidade de bens. Excessivo também em relação à quantidade de bens. Ou seja, se houvesse, como a gente já viu, um aumento na quantidade de moeda e um aumento na quantidade de bens, na mesma proporção, a rigor não levaria a mudança na média dos preços. Se quantidade de moeda e quantidade de bens caísse pela metade, o nível médio, o nível de preços na média, o nível geral de preços não seria alterado. Individualmente, preços poderiam mudar, mas na média não, tá certo? Aí só uma última observação que eu devia ter feito quando eu botei a imagem lá dos prédios em Copacabana. Medir a quantidade de moeda na economia é muito difícil, se não impossível. Normalmente se faz referência aos agregados monetários, que são os depósitos nos bancos. Só que essa não é rigorosamente falando a quantidade de moeda na economia, né? Isso requer uma melhor explicação, mas aqui só dizer que foge ao escopo do curso. Aqui só dizer que medir a quantidade de moeda em circulação é muito na economia, vício de linguagem, né? É difícil. E também medir a quantidade de bens também é muito difícil, né? Quantos bens existem na economia? Muito difícil de fazer essa medição, tá certo? Mas aí continuamos no próximo vídeo.